Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa dica, como todas as dicas que eu dou aqui, é maravilhosa e excelente, principalmente para você que gosta de Paulo, da teologia de Paulo, de suas cartas. Lembrando que Paulo, depois de Jesus, é o personagem da história que mais se escreveu livros e artigos. E até hoje, né? Paulo é confrontado, Paulo não é só confrontado, mas também as suas cartas que ele escreveu, o que ele queria dizer, o que ele pensava do mundo, de sua época, tá? Um ambiente histórico, político que ele viveu, enfim. Então Paulo é muito estudado, analisado. Depois de Jesus, é o principal personagem do cristianismo. Não tem outro. Porque a raiz doutrinária da igreja, ou das igrejas, das instituições, das denominações, é baseado nos escritos de Paulo. Isso aí é ponto pacífico, é sine qua non. E esse livro aqui é um dos melhores. Por quê? Paulo, o apóstolo da graça, sua vida, cartas e teologia, o F.F. Bruce, que todo mundo conhece, né? Muito conhecido, escreveu mais de 40 comentários sobre a Bíblia, inclusive aquela série da cultura bíblica, o chamado Comentário de Bolinhas do Antigo e Novo Testamento. Ele comentou Romanos e comentou João, tá? Que são assim excelentes comentários. Escreveu também outros livros. Eu já fiz aqui o review do livro História do Novo Testamento dele. E ele foi professor de Novo Testamento. Ele foi professor de grego, tá? Ele foi professor de história, tá? Tanto a história do Novo Testamento como a história da igreja, tá? Era um erudito não só em grego, né? Mas ele também falava latim e outros idiomas. Ele tinha a sua formação acadêmica, antes de ele ter a formação acadêmica, ele era um autodidata. Ele aprendeu a ler grego sozinho. Você acredita nisso? O camarada era um gênio, né? E já faz 31 anos que ele faleceu. 31 anos que ele faleceu. Ele morreu em 90, morreu com 80 anos. Ele nasceu em 1910 e morreu em 1990. Então, 31 anos que ele faleceu aí. Mas ele viveu bastante e deixou uma contribuição enorme, tá? Uma contribuição enorme para a teologia, deixou um legado importantíssimo para a teologia. E esse livro é um dos melhores, né? Um dos melhores sobre Paulo e sua vida, cartas e teologia. Eu vou mostrar para vocês aqui o sumário, tá? E esse livro, querido, até hoje, né? E, inclusive agora, o último trimestre da EBD, das lições bíblicas para aqueles que são assembleanos, vai falar sobre Paulo. E esse livro será importantíssimo na sua biblioteca para você pesquisar, estudar a vida de Paulo, a teologia de Paulo, a formação de Paulo, que ele vai esmiuçar aqui tanto a teologia, a sua vida e as suas cartas. A primeira edição dessa obra foi de janeiro de 2003. Depois disso, várias reimpressões, tá? A última reimpressão foi de 2014, foi em 2014 dessa obra, porque vende bastante, tá? E a obra original, tá, dele foi publicada em 77, tá? 77. A primeira edição em português foi em 2003, ok? E aqui está um índice, está o sumário, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Eu vou só mostrando para vocês e vocês vão pausando aí o vídeo, porque assim vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Vocês pausam aí o vídeo e vocês vão lendo, tá? Só assim eu ganho tempo para mostrar mais o livro por dentro. Tá o prefácio e a introdução. E a introdução. Os irmãos me perdoem que eu estou ainda resfriado, né? Estava tossindo bastante, estou melhor porque estou tomando remédio. Então se eu tossir aqui, tá? Perdão. Tá certo? Então aqui está aqui, ó. Tá aqui até o capítulo 18, tá vendo? Você pega aqui, ó.
Então você pode pausar aí, tá? E vocês vão ler, tá, os assuntos que ele irá abordar. Ele trabalha tanto a infância de Paulo e vai até a morte de Paulo, da infância, do berço à sepultura. Toda a sua vida ele vai falar aqui, ok? Então, aqui do capítulo 1 ao capítulo 18, vocês podem pausar, tá, para ler. E do capítulo 18, tá, do 18, ou melhor, do 19 ao 25. Carne e espírito, de Antioquia até Filipos, tá? Ele vai narrando a vida de Paulo nas viagens missionárias e automaticamente incluindo as suas cartas que ele escreveu às igrejas, enquanto viajava. E também estava preso, né? Como aquelas 4 cartas da prisão. Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. E aqui está o final do capítulo 26 ao capítulo 38. Vocês pausam aí para vocês lerem, tá? Para vocês lerem. Olha aí que maravilha. Voltando aqui agora, eu vou pegar aqui alguns capítulos para nós entendermos, né? Vamos pegar aqui. Este homem é cidadão romano, que ele vai tratar sobre a cidadania de Paulo, que Paulo fala lá em Atos, que ele teve por nascimento. Ele não comprou a cidadania romana. Então, ele vai trabalhar aqui o F.F. Bruce, que a família de Paulo era muito influente, tá? E recebeu a cidadania romana, e Paulo já nasceu, tá? Com sangue azul. Paulo nasceu já sendo cidadão romano. Então, por que você vê a importância disso? Porque o Império Romano dominava naquela época. E ser cidadão romano, ele não era tratado de qualquer forma. Era só os nobres que tinham essa cidadania. Então, tinha que ser julgado por um tribunal, tá? Não podia ser julgado de qualquer forma. Não podia pegar um cidadão romano e espancá-lo, açoitá-lo, não. Não podia fazer isso. Tanto que Paulo reivindica isso, quando lá no capítulo 16, em Filipos, ele apanhou bastante depois que ele expulsou aquele espírito adivinhador daquela moça, que adivinhava tudo. Ele foi preso, açoitado, e depois ele fala, ó, como vocês fizeram, como vocês podem fazer isso, sabendo que eu sou um cidadão romano? Os camaradas tremem na base. Falou, opa, se o cara é um cidadão romano, então esse camarada deve ser é importante, um empresário, um cara rico. E teve que ir lá os comandantes ali, né, os líderes ali da cidade, teve que ir lá pedir desculpa pessoalmente para Paulo pela infâmia que fizeram com ele. Então vamos ver aqui, ó, página 33. Este homem é cidadão romano. Página 33. Vamos lá rapidamente aqui, dar uma pincelada aqui. Antes de ler lá sobre o cidadão romano, o capítulo 3 vai tratar sobre Tarso, tá? Aqui, ó, uma cidade não insignificante. Aqui ele vai tratar sobre Tarso. Sobre Tarso. Lembrando que Paulo era o nome dele romano, e para alguns ele vai falar aqui que era o segundo nome dele. Nós não sabemos o primeiro nome romano de Paulo, tá? Nós sabemos o sobrenome, que era Paulo. Então era alguma coisa, vamos colocar aqui, vamos dar um exemplo, tá? Marcos e Paulo. Ou vou pegar outro nome aqui. Augusto Paulo, um exemplo aqui. Então Paulo era o sobrenome dele, mas o primeiro nome romano dele nós não sabemos. Nós não sabemos. Tá? Saulo era o nome dele de batismo, que ele era judeu. E vem de Saul, o primeiro rei de Israel, porque assim como Saul era da tribo de Benjamim, Paulo também era da tribo de Benjamim. E o pai dele deu o nome Saulo, de Saul, para homenagear o primeiro rei de Israel. Então aqui, ó, cidade não insignificante.
Primeiro, a província da Cilícia, onde ficava a Tarso, né? Quando Paulo foi preso durante sua última visita a Jerusalém, no ano 57, e levado perante o tribuno militar que comandava a corte auxiliar na fortaleza Antônia, este achou que ele fosse o agitador egípcio que recentemente tentara um tipo de golpe nas proximidades da cidade. Percebendo seu erro, quando ouviu Paulo falando, falando grego, perguntou quem ele era e recebeu a resposta: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Está em Atos 21, 39. A Cilícia, território que margeava o Mediterrâneo no sudeste da Ásia Menor, abrangia duas regiões bem diferentes. Havia a planície fértil no leste, chamada de Cilícia Pédias, entre as montanhas Tauro e o mar. A rota do comércio da Síria para a Ásia Menor passava por ela, atravessando os montes Amano pelas portas sírias e cruzando a cadeia de montanhas do Tauro pelas portas da Cilícia, para o centro da Ásia Menor. A oeste destas ficava a região costeira montanhosa da Cilícia Tracheia, ou Cilícia Acidentada, onde a cadeia do Tauro desce para o mar. Nos registros hititas, o território da Cilícia é chamado de Kizzuatna, e era ligado ao Império Hitita por um tratado e depois lhe foi incorporado até a queda deste império em 1200 a.C. Então veja informações precisas aqui que ele te passa, né? Informações assim precisas, né? Que ele vai dar para você. E ele continua aqui, ó. Na Ilíada, os moradores da Cilícia são mencionados como aliados troianos. Aquele poema, né? A Ilíada de Homero. A esposa de Heitor, Andrômaca, era uma princesa da Cilícia. No nono século a.C., a Cilícia caiu sob o controle dos assírios, que a chamavam de Hilacu, provavelmente a Elec, de Ezequiel 27:11, a NVI. No começo do sexto século a.C., a Cilícia foi governada por uma sucessão de reis nativos que usavam o título dinástico de Cienese. Eles continuaram governando sob a sua suzerania no Império Persa até o ano 400 a.C., quando foram substituídos por sátrapas. Em 333, a Cilícia se tornou parte do Império de Alexandre, depois que venceu a batalha decisiva em Isso, no leste do território. Depois da morte dele, a região ficou sob o controle dos Seleucidas, apesar de, por algum tempo, a posse de parte da costa da Cilícia Tracheia ser contestada pelos Ptolomeus. Quando os romanos forçaram Antíoco III a renunciar, a maior parte dos seus domínios na Ásia Menor, no ano 188 a.C., o leste da Cilícia continuou fazendo parte do Império Seleucida por mais algumas décadas, até que a desintegração do domínio Seleucida na segunda metade do século a.C., do segundo século a.C., e o consequente uso da Cilícia Tracheia como base de salteadores e piratas levou os romanos a envolver-se cada vez mais diretamente nos assuntos daquela região. Aqui ele fala sobre a Cilícia, né? A cidade, aqui ele traz a história, né? Vocês viram aqui, até chegar à cidade de Tarso, que nós vamos ler uma parte aqui agora.
Olha só, a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu. A principal cidade da planície fértil da Cilícia Oriental estava localizada à margem do rio Quínido, a uns 15 quilômetros da sua Fox e uns 50 quilômetros das portas cilícias, na estrada entre as atuais cidades de Mensim e Adana. Tarso era uma cidade fortificada e importante entreposto comercial antes de 2000 antes de Cristo, tá? Aqui é 2000 anos, né? No segundo milênio antes de Cristo, ela é mencionada em registros hititas como cidade principal de Kizzuwatna. Foi destruída durante a incursão dos povos do mar em 1200 a.C. e repovoada algum tempo depois pelos gregos. Foi conquistada pelo rei assírio Salmanasé III. Aí vem trazendo aqui, ó, toda a historicidade. Alexandre o Grande, aí passa pelo Império Romano, tá? Ele vai trazendo toda a historicidade da cidade. Era um importante centro comercial e intelectual. Tinha várias escolas ali, várias academias, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Quando Augusto César, né, governava o mundo romano, Tasso gozou de outros privilégios, como a isenção de impostos imperiais. No último período do domínio de Antônio, no Oriente Próximo, e alguns anos depois, Tasso tinha sofrido sob a má administração de um governador nomeado por ele, chamado Boécio. Augusto confiou a administração da cidade a um dos seus mais ilustres cidadãos, Atenodoro, o estoico, que fora seu próprio tutor. Retornando a Tasso, Atenodoro expulsou Boécio e seus companheiros e reformou a administração civil. Pode ter sido nesta época que foi fixado o valor de 500 dracmas em propriedades para ser admitido na lista dos cidadãos. Atenodoro e seu sucessor, Nestor, o acadêmico, tutor de Marcelo, sobrinho de Augusto, também exerceram grande influência cultural em Tarso. Então, Tarso era uma cidade de alta cultura, né? E Paulo nasceu ali, estudou ali, depois foi para Jerusalém. E ele recebe desde o berço, né, o título de cidadão romano. Então ele fala aqui, ó, também ele fala de Apolônio de Tiana, né? Que nasceu no começo da era cristã, em Tiana, na Capadócia, veio para Tarso com a idade de 14 anos para estudar sob o retórico Eutidemo. Ficou muito ligado a seu professor, mas se decepcionou com a atmosfera geral de Tarso, que de modo algum favorecia os estudos, pois os moradores eram viciados em luxúrias, frivolidade e insolência, e davam mais atenção ao seu linho fino do que os atenienses à sabedoria. Por isso saiu de Tarso à procura de um ambiente mais propício, que é a Apolônio de Tiana. Tá? Então, Paulo não nasceu em qualquer cidade. Paulo, ele nasceu de família rica, abastada. Seu pai, possivelmente, alguns falam que tinha uma fábrica de tendas, por isso que Paulo aprendeu a fazer tendas, né? E aqui no final, sempre, ó, as notas de rodapé, que foi interessante, né? Então ele traz toda a historicidade sobre Paulo. E o capítulo 4 ele vai trabalhar sobre a cidadania romana. Este homem é cidadão romano. Aí ele começa aqui, os direitos dos cidadãos. Quais eram os direitos de um cidadão romano? Ele vai explicar aqui. Olha só, rapidamente aqui, ó. Em Tarso, portanto, foi que Paulo nasceu, provavelmente na primeira década da era cristã, do ano 5 ao ano 10, depois de Cristo. O privilégio de ter nascido ali e sua condição civil, porém, eram menores do que o fato de ele ter nascido cidadão romano. O mesmo tribuno militar em Jerusalém, a quem Paulo se apresentou como um judeu de Tarso, ficou surpreso ao ser informado mais tarde que Paulo também era cidadão romano. Diz-me, ele perguntou a Paulo, és tu cidadão romano? O romano?
Quando Paulo respondeu, sou, o tribuno continuou, ai mim, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, pois eu, redarguiu Paulo, o tenho por direito de nascimento. Está em Atos capítulo 22, versículo 27. Se Paulo nasceu cidadão romano, seu pai já deve ter sido cidadão romano. A cidadania romana, originalmente, era restrita a nativos livres da cidade de Roma, mas à medida que o controle romano da Itália e das terras do Mediterrâneo se ampliava, a cidadania era conferida a várias outras pessoas de certas províncias seletas que não eram romanos por nascimento. Todavia, como a família judaica de Tasso veio adquirir esta distinção excepcional, os membros dessa família, na opinião geral, não eram judeus assimilados que se adaptavam ao estilo de vida de gentios. Isto pode-se deduzir da afirmação de Paulo ser hebreu de hebreus. Só não sabemos como ele obteve a cidadania romana. A Cilícia caiu na esfera de comando de um general romano do primeiro século a.C. Aí ele vai trabalhando toda essa questão, né? Pompeu e Antônio, por exemplo, e a concessão de cidadania para pessoas aprovadas estava incluída na autoridade geral, concedida a esses generais por lei. Podemos presumir que o pai, o avô ou até o bisavô de Paulo prestou algum serviço especial à causa romana, né, à causa militar. Foi proposto, por exemplo, que uma fábrica de tendas pode ter sido muito útil para um procônsul em guerra. Entretanto, não temos evidências concretas disto. Uma coisa, porém, é certa: entre os cidadãos e outros residentes de Tasso, os poucos cidadãos romanos, sejam gregos ou judeus de nascimento, deve ter constituído uma elite social. Como cidadão romano, Paulo tinha 3 nomes. Olha só, que interessante. Ó. Paulo tinha 3 nomes. O prenome, que é o nome de família, tá? Nome de família. Nome gentile, né? E o nome adicional, que é o cognome. Destes, conhecemos apenas um, tá? Que é Paulus. Tá? Se soubéssemos seu nome gentil, o nome gentile, tá aqui, ó, poderíamos ter algum indício das circunstâncias em que a família adquiriu a cidadania, já que 9 cidadãos costumavam adotar o nome da família do seu patrono. Mas não temos nenhuma indicação nesse sentido. O cognome Paulus pode ter sido escolhido por causa da sua assonância com seu nome judaico Saulo, de Shaul no hebraico, que no Novo Testamento grego às vezes é escrito Saul, mas com mais frequência Saulus, de modo a rimar com o grego Paulus. Então, Paulo não era o primeiro nome dele. Paulo era o seu sobrenome, tá? O seu sobrenome. Então, Paulo tinha 3 nomes. O nome dele de nascimento, Saulo, o nome romano, que era o primeiro, e o sobrenome. Só que nós só temos o nome dele de nascimento, né? Que é Saulo, e o seu sobrenome, que é Paulo, mas o primeiro nome dele, tá? Que é chamado aí de nome gentile, o primeiro nome dele, não temos. Só temos Paulo, que era o sobrenome. Isso aqui é interessante, né? Essa informação que ele traz, que muitos comentaristas não trazem sobre Paulo. Tá? As circunstâncias em que a família de Paulo adquiriu a cidadania romana são obscuras. E muitas outras questões relacionadas com ela, elas não são menos. Em mais de uma ocasião, por exemplo, em Filipos, e alguns anos mais tarde, em Jerusalém, ele apelou aos seus direitos como cidadão romano. A primeira dessas ocasiões foi quando ele protestou por ter sido sumariamente surrado com varas pelos lictores que ajudavam os principais magistrados em Filipos.
que ela é uma colônia romana, sem ter tido o julgamento adequado. Na segunda, ele invocou seus direitos para evitar ser chicoteado, muito mais cruel do que ser surrado com varas. Aqui o tribuno militar já dissera que queria submetê-lo na tentativa de descobrir por que sua presença e seus movimentos nos recintos do templo tinham provocado toda aquela agitação entre o populacho de Jerusalém. Paulo expressou seu protesto diante do centurião encarregado dos homens que iriam chicoteá-lo. Este, alarmado, correu até o tribuno militar. Que estás para fazer? Disse-lhe, este homem é cidadão romano. Daí o diálogo entre o tribuno e Paulo, citado no princípio deste capítulo. Por onde quer que fosse, em todo o Império Romano, um cidadão romano podia fazer uso de todos os direitos e privilégios garantidos pela lei romana, além de ser responsável por todas as obrigações civis que a lei romana impunha. Os direitos e privilégios de um cidadão romano, estavam redigidos em uma longa sequência de decretos, dos quais a compilação mais recente é a Lei Juliana sobre o uso público da força. Olha só aqui, a Lei Valéria, Ex Valéria, tá? Que tem a segunda parte aqui, ó, os registros, o registro de cidadãos. É maravilhoso, esse livro aqui é fora de série. Então, esse aqui é só o capítulo 3, né? Capítulo 3 é o capítulo 3. Então, todo o livro é assim, ele vai narrando toda a história de Paulo. Olha, se porém um homem apelava aos seus direitos como cidadão, se dissesse, sou cidadão romano, ou seu equivalente em grego, como poderia provar sua alegação? Como poderia provar sua alegação? Na falta de qualquer maneira de verificá-lo no ato, deve ter sido tentado por alguém que estava contra a parede, declará-lo mesmo que não fosse verdade na esperança de escapar. Naturalmente, era uma ofensa capital afirmar falsamente ser cidadão romano, mas como oficial perante o qual a afirmação era feita, poderia certificar-se se era verdadeira ou não. Um novo cidadão podia ter uma cópia do seu certificado de cidadania, atestado por testemunhas, soldados, auxiliares, recebiam esse documento quando davam baixa, e civis podem ter tido algo parecido. Paulo, no entanto, não era um cidadão recente. Ele podia mesmo assim mostrar um díptico, um par de tablets fechado que contivesse uma cópia certificada do seu registro de nascimento. Todo filho legítimo de um cidadão romano tinha de ser registrado, ao que parece, no prazo de 30 dias depois do nascimento. Se vivesse numa província, seu pai ou algum agente nomeado oficialmente fazia uma declaração perante o governador provincial no escritório público de registro. Tá? Então ele vai trabalhando aqui. Ó. Então Paulo ele andava com esse certificado na mão para provar que ele era cidadão romano. E sempre aqui no final, queridos, tá? As notas de rodapé, tá? Interessante. Muito bom. E aqui é um capítulo, aqui já é o capítulo 5, né? Tá no capítulo, esse cidadão romano é o capítulo 4. Aqui é o capítulo 5, Hebreus de Hebreus, tá? Ele vai falar sobre a herança judaica de Paulo. A herança judaica de Paulo, tá? Que ele vai citar capítulo 11 de Romanos. Que Paulo fala assim: eu sou judeu da tribo de Israel. Eu sou judeu, tá? De nascimento. E sou da tribo de Benjamim. Então ele vai trabalhar aqui a herança judaica de Paulo, tá? Os fariseus, que Paulo fala que ele era fariseu, tá? Vai falar aqui, ó. Quem então eram os fariseus? Eles são mencionados primeira vez com esse nome em meados do segundo século a.C., em sua narrativa do governo de Jonatas, no ano 160 a 143 a.C., irmão e sucessor de Judas Macabeu. Joséfo diz que nessa época
Havia 3 escolas de pensamento entre os judeus: os fariseus, os saduceus e os essênios, dos quais estes últimos eram adeptos rígidos da predestinação, e os saduceus insistiam que todas as coisas aconteciam de acordo com o livre-arbítrio de cada um, enquanto os fariseus ocupavam uma posição intermediária que abria espaço para a predestinação divina e a escolha humana. Esse provavelmente não era o ponto mais importante em que os 3 grupos diferiam um dos outros, mas Joséfo gostava de falar dos partidos religiosos judaicos como se fossem escolas de filosofia grega, e chamava a atenção para aqueles traços em que ele achava que os leitores gregos e romanos estariam interessados. Mais adiante ele diz que o sobrinho de Jonatas, João Hircano, que governou a Judéia por mais ou menos 30 anos, tá? No começo foi um discípulo dos fariseus, mas depois se ofendeu com a franqueza de um deles e rompeu com eles, passando a aliar-se com os rivais deles, os saduceus. A partir daí, os fariseus formaram um tipo de partido de oposição por várias décadas, sofrendo dura repreensão, especialmente às mãos de Alexandre Janeu. Aí ele vai trabalhando essa questão do farisaísmo, né? Muito bom, excelente. Aí ele vai falar aqui, ó, depois da terceira parte, ó, o farisaísmo nos dias de Paulo, tá? Como funcionava. Ó, nos primórdios da era cristã, havia duas escolas principais de interpretação legal, fundadas respectivamente por Shammai e Hillel, 2 rabinos, né? A escola de Shammai tradicionalmente é atribuída a uma interpretação mais rígida do que a escola de Hillel. Então, Shammai era a escola radical, Hillel era a escola liberal. Não apenas na aplicação das leis individuais, mas também na postura em relação à lei como um todo. Os discípulos de Shammai consideravam a quebra da lei, por ação ou omissão, uma quebra da lei como tal, enquanto os discípulos de Hillel ensinavam que o julgamento divino estava relacionado à preponderância do bem ou do mal na vida inteira da pessoa. Uma das afirmações mais bem conhecidas de Hillel é a sua resposta a um homem que lhe pediu para resumir toda a lei no menor número possível de palavras. Hillel disse: aquilo que para você é detestável, não o faça aos outros. Isso é toda a lei. Todo o resto é comentário. Essa citação da regra de ouro negativa como resumo da lei podia ser interpretada de maneiras que muitos fariseus teriam considerado perigosas. Tá? Mesmo se não foi essa a intenção de Hillel, pode ter encorajado alguém a argumentar ao defrontar-se com um mandamento específico da lei que este era obrigatório apenas até o ponto de evitar o sofrimento do próximo ou promover o seu bem. Então, ele vai trabalhando aqui. Que tipo de fariseu era Paulo? Que tipo de fariseu era Paulo? A pergunta não é fácil de responder. De acordo com Atos, capítulo 22, versículo 3, ele foi instruído na escola de Gamaliel. E a tradição posterior faz de Gamaliel o sucessor de Hillel e líder de sua escola, e às vezes até seu filho ou neto. Então, Gamaliel ou era filho ou era neto de Hillel. Mas as tradições mais antigas que refletem algumas recordações diretas do homem e seu ensino não estabelecem nenhum vínculo entre ele e a escola de Hillel. Em vez disso, falam de pessoas que pertenciam à escola de Gamaliel, como se ele tivesse fundado a sua própria. Há certa dificuldade em distinguir as tradições sobre esse Gamaliel daquelas sobre um professor posterior com o mesmo nome, né? Gamaliel II, no ano 100 depois de Cristo ali. Mas as tradições que pressupõem que o templo ainda estava de pé certamente se referem a um Gamaliel anterior. Dizia-se que quando Rabban Gamaliel, mais velho, morreu, a glória da Torá cessou, e pureza e separação morreram, o que quase equivale a dizer
que ele foi o último dos verdadeiros fariseus, já que, por separação, que a palavra significa fariseus, né, o separado, por separação, vem da mesma raiz de fariseu e pode até ser traduzido por farisaísmo. Entre as regulamentações que lhes são atribuídas está uma que liberaliza a lei do novo casamento após o divórcio. Tá? Tanto nas tradições rabínicas como no Novo Testamento, Gamaliel aparece como membro do Sinédrio. Lucas relata que no estágio inicial da igreja em Jerusalém, os apóstolos foram acusados perante esse tribunal de desobedecer à sua orientação anterior de não ensinar publicamente o nome do Senhor Jesus, quando alguns membros do tribunal queriam tomar medidas extremas contra eles. Um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todos, lembrou seus colegas de outros movimentos no passado recente que pareciam ser perigosos por um tempo curto, mas logo entraram em colapso, e ele acrescentou: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homem, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E todo o povo acatou, porque ele era um homem venerado. Uma pessoa venerada é mais que respeitada. Então, o ódio dos fariseus ali, ou melhor, dos judeus, baixaram por uma fala desse homem que era respeitadíssimo. Então ele vai trabalhar a questão aqui. E sempre no final, queridos, as notas, várias notas de rodapé. Várias notas de rodapé. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar mais uma coisinha aqui, que é muita coisa para falar, né? Então você vê só o início. Eu falei aqui sobre os capítulos, né, iniciais. Mas deixa eu pegar aqui a carta a Filemon. Tá? Carta a Filemon, ou melhor, os últimos dias de Paulo, história e tradição, que é o último capítulo aqui, ó. 429. Vamos lá rapidamente. 429. Os últimos dias de Paulo. Os últimos dias de Paulo. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Os últimos dias de Paulo. História e tradição. A perseguição sobre Nero. Segundo a tradição, foi Nero que mandou matá-lo ou decapitá-lo. Nossa busca por mais dados sobre o cativeiro de Paulo em Roma e o que aconteceu depois não tem sido muito frutífera, que não temos informações nenhuma, né? Se as cartas do cativeiro que vimos foram mesmo enviadas de Roma, elas indicam que Paulo estava para ter uma oportunidade de proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estava preso, e estava ansioso para que seus amigos orassem por ele, para que o fizesse com ousadia. Ele também esperava, por meio das orações deles, ser solto e fazer mais uma visita às províncias da Ásia e Macedônia. Tá? É provável que o apelo de Paulo tenha sido julgado no fim dos seus 2 anos em Roma, mas não temos uma informação direta sobre o resultado. Que a vida de Paulo foi terminada em Roma pela espada do carrasco pode ser aceito com confiança, mas a tradição liga a sua execução à perseguição dos cristãos em Roma, que seguiu o grande incêndio de 64, né, que Nero tocou fogo em Roma e culpou os cristãos, pelo menos 2 anos depois da data provável do julgamento do seu caso. Tá? Durante a noite de 18 para 19 de julho de 64, irrompeu um incêndio do lado nordeste do Círculo Máximo. As lojas que ficavam sob as colunas que circundavam o circo por fora estavam cheias de material inflável. O fogo se propagou ali e, alimentado pelo vento, devorou tudo ao seu redor durante 5 dias, até que das 14 divisões da cidade, 13 estavam completamente destruídas, né? E 7 muito danificadas. Apesar de Nero, que estava em Antium, né, quando o incêndio começou, ter corrido para Roma e instituído medidas enérgicas de socorro, espalharam-se rumores que fora ele quem incendiara a cidade, a fim de reconstruí-la próxima do desejo do seu coração.
Aí ele vai trabalhando a historicidade de Nero aqui. Esse louco imperador, maluco que era, tá? Que ele vai fazer uma citação aqui, ó, do Tácito, historiador romano. Tácito, que é a nossa fonte mais confiável para esses eventos, continua a história assim. Aqui ele vai citar, vai falar o que aconteceu ali. E Tácito não era cristão, tá, gente? Era um historiador romano. Assim, para abafar o rumor, Nero pôs como culpados que puniu com a crueldade mais refinada um grupo de homens detestados por seus maus hábitos que a plebe conhecia como cristãos. Então ele vai falar aqui, né? Ele culpa os cristãos, né? Depois ele vai tratar aqui, ó, as evidências das cartas pastorais. Se as cartas pastorais forem de Paulo, que hoje a maioria dos estudiosos, queridos, a maioria na academia, não acredita que foi Paulo que escreveu. E de fato nós temos dificuldades enormes para afirmar que foi Paulo, tá? Isso aí não é eu que falo, é os estudiosos, tá? A dificuldade é enorme, porque as cartas pastorais, o cristianismo já estava bem desenvolvido, tá? O ministério, enfim. Então, possivelmente, ou foi uns discípulos de Paulo, uma escola paulina, alguém que conhecia a teologia paulina que escreveu, tá? É difícil, você tem até discursos e teses acadêmicas acerca disso. Então ele vai trabalhar aqui, o F.F. Bruce, as cartas pastorais, algumas evidências sobre a morte de Paulo, né? Aqui ele vai citar aqui, ó, rapidamente, C.F. de Moule. C.F. de Moule foi um grande erudito, tá, em Novo Testamento, e ele fala assim, ó, C.F. de Moule publicou uma reavaliação do problema dessas cartas, aquelas cartas pastorais, em 1965, reconhecendo, por um lado, as dificuldades no caminho de aceitar as cartas pastorais como totalmente paulinas, no sentido costumeiro, e, por outro lado, a improbabilidades inerentes à hipótese dos fragmentos. Ele sugeriu que para estas cartas Paulo usou um secretário, alguém de quem podia esperar maior descrição do que teria um secretário comum, alguém como Lucas. Os elementos não paulinos nas cartas, então, refletiriam o pensamento de Lucas e não de Paulo. Interessante, né? Então ele vai trabalhando aqui essa questão das cartas pastorais. Vai citar J.N. de Kelly, tá? Sobre as cartas pastorais. Ó, libertação e nova prisão. Então ele vai falar das dificuldades, tá? Dos relatos nas prisões ali em Lucas, que Lucas cita em Atos, né? As prisões de Paulo. Foram quantas prisões? Foram 2, foram 3. A Clemente de Roma ele vai citar aqui, tá? Na sua carta à igreja de Corinto, né? Clemente de Roma. O cânon moratoriano, de Muratori, ok? A estrada para a hóstia. A vida ápia. Que aqui é a tradição. E depois daqui ele termina citando, como sempre, várias notas de rodapé, que foi também as obras que ele consultou para escrever essa maravilhosa obra, uma das melhores sobre o apóstolo Paulo, tá? Uma das melhores. E aqui ele termina o capítulo 38 com reflexões finais sobre a personalidade de Paulo, tá? Deixa eu correr aqui. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, Paulo na igreja antiga. Paulo em ficção e lenda. Existe muita lenda, né? E muita ficção sobre Paulo. A influência perene de Paulo até hoje, né? Até hoje. Mesmo depois de morto ainda fala. Através das suas cartas. E aqui acabou, né, com as notas de rodapé, sempre que ele vai dar para vocês. Tá certo?
E aqui acaba essa... Aqui tem a tabela cronológica no final, né? Ele vai trazer o relato aqui das cartas de Paulo, do seu nascimento até a sua morte em Roma. Eu peço perdão pelo tempo aí. Foram 46 minutos, mas eu creio que foi válido, né? Esses 46 minutos. Ok? Para vocês aí degustarem essa obra, essa poderosa obra. E se vocês gostaram, queridos, de mais uma dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.